Olá pessoal, eu sou o Heitor Della Rosa, cirurgião plástico em Curitiba, e esse é o segundo vídeo de uma série de 6 vídeos que vamos gravar para o evento de 10 anos da Clínica Belage. O assunto hoje vai ser implantes de silicone nas mamas, mais especificamente as diferenças que a gente vê nos resultados entre uma mulher e outra. Quando surge o interesse em colocar silicone, é normal começar a reparar nas mulheres que já têm próteses. Aí você começa a identificar algumas que você acha mais bonitas, outras que não fazem muito o seu gosto. Ou seja, existem diferenças, mas algumas características são desejadas por todas, como por exemplo as próteses que sejam juntas e altas. Existe um medo bem comum de que as próteses fiquem separadas e baixas. Então eu vou explicar aqui que algumas dessas diferenças podem sim ser controladas pelo cirurgião e outras diferenças são próprias do corpo de cada paciente e não podem ser mudadas. Em primeiro lugar, o tamanho. É importante ter o conceito de que o resultado do tamanho após colocar o silicone vai ser a soma do volume da prótese com o volume da mama que a paciente tinha antes da cirurgia. A mesma prótese de 300 ml, por exemplo, pode ficar pequena numa paciente que era reta antes da cirurgia e pode ficar grande numa paciente que já tinha um seio médio. Além disso, a estatura também interfere. Em pacientes mais baixas, a mama pode parecer maior e em pacientes mais altas, pode parecer pequena. Isso tudo deve ser considerado na escolha do tamanho. Por isso, algumas pacientes olham o resultado de uma amiga que ficou bonito com 300 ml e isso não significa que o resultado vai ser igual no corpo dela. O melhor, nesse caso, é deixar o cirurgião interpretar o tamanho que seria equivalente no seu tórax. Outro fator que causa diferenças é a posição da areola, que é o bico do seio, pois algumas mulheres têm a implantação baixa da areola como característica própria dela, ou ainda uma implantação mais lateralizada. As próteses devem ser colocadas de maneira que a areola fique no centro do cone mamário. Não se pode colocar uma prótese alta se a areola for baixa, pois vai ficar fora de centro. Caso o plano seja mudar a posição da areola, trazendo ela mais para cima ou mais para o meio, isso só é possível se houver uma sobra de pele, pois para mudar a posição da areola é necessário retirar uma meia-lua de pele e, logicamente, deixa a cicatriz, apesar de que a cicatriz da areola, como regra geral, fica ótima e não é considerado um problema. Então percebe-se que o posicionamento das areolas é um fator importante no resultado do silicone. Como terceiro fator, podemos citar a posição das próteses em relação ao músculo. Já é bem conhecido pelas pacientes o fato de que existem duas técnicas, por cima e por baixo do músculo. Não existe uma que seja certa e outra que seja errada. Existem diferenças, sim, entre as duas técnicas que precisam ser explicadas para a paciente chegar numa decisão junto com o cirurgião. E uma dessas diferenças é que por baixo do músculo a prótese fica mais escondida, com isso fica mais natural. Mas isso só vai fazer diferença em pacientes muito magras, porque a paciente que tiver já uma cobertura mais espessa vão ficar naturais mesmo na frente do músculo. Outra diferença é quanto à firmeza, pois atrás do músculo as próteses ficam mais presas e têm menos risco de cair. Mas por sua vez, isso também só vai ter diferença significativa em pacientes com flacidez. Se os tecidos são firmes, as próteses podem ficar firmes mesmo na frente do músculo. Nesse quesito do músculo, eu acho que o mais importante é a paciente ter consciência de que quando ela vê o resultado que ela achou bonito, e se esse resultado foi por baixo do músculo, por exemplo, não significa que ficou bonito por estar embaixo do músculo. O tema desse vídeo é exatamente para mostrar que existem vários fatores que interferem no resultado e você não pode julgar que apenas um fator, como o músculo, foi responsável pelo resultado. Temos ainda um outro fator que é o perfil das próteses. Por exemplo, o perfil alto e o perfil super alto, que vai ser tema de um outro vídeo só sobre esse assunto e deve ser considerado na escolha da técnica, assim como o formato das próteses, se vai ser redonda ou em gota. Para finalizar, existem outros fatores que estão fora do controle do cirurgião, como por exemplo a quantidade de gordura que a paciente tem no tórax, por isso pode fazer com que as próteses fiquem mais ou menos aparentes, a curvatura das costelas, existem tórax com curvatura mais acentuadas e outros que têm uma superfície mais reta, a largura do osso externo, que é esse osso no meio do tórax, isso pode interferir na separação das mamas. Logicamente, a paciente não precisa saber de tudo isso, pois é responsabilidade do cirurgião informar a paciente na consulta para que seja escolhida a opção que vai deixar a paciente mais satisfeita possível.